Bom dia aos amigos e amigas. A gente veio mais tarde hoje, né? Por isso que já tá de dia aqui hoje, né? Então, irmão, a gente tá falando aí hoje sobre a necessidade de você obedecer a Deus, priorizando amar a Deus e amar o teu próximo. Não a obediência ao sábado. Significa dizer que você pode obedecer o sábado, como eu obedeço, mas não ter ele como prioridade das suas regras que você vai obedecer. Tudo isso para que você se focalize em Deus, não na criatura de Deus. Porque a grande barreira hoje, irmão, que os crentes enfrentam e que a maioria se corrompe é usar a Bíblia priorizando as criaturas de Deus, não o Criador. A grande barreira se encontra aí. Porque para você encontrar o Criador na Bíblia, não é de qualquer jeito, irmão. Se você for olhar a Bíblia e ler ela e o que você encontra lá você for obedecer, dessa maneira você não vai obedecer ao Deus verdadeiro. Não vai. Porque é preciso detalhe, irmão. É preciso sabedoria para você obedecer a Deus usando a Bíblia. Caso contrário, você vai ser corrompido. Você vai obedecer um Deus que não é verdadeiro, substituindo ele como se fosse verdadeiro. Então é muito importante você fazer isso, porque senão você vai fazer um trabalho aí inútil, reverenciando a criatura, adorando as criaturas, achando que está adorando o Criador. Aí é só adoração, o seu sacrifício não chega a Deus. Antes era mais difícil você chegar a Deus, irmão. E Davi chegou. Os grandes homens de Deus chegou a Deus por meio da fé. Abraão, Davi. Essas pessoas chegaram a Deus por meio da fé. E nessa época Jesus não tinha surgido ainda como Salvador na terra. Então sempre foi acessível você chegar a Deus. Mas é preciso que você use detalhes para que você chegue a esse Deus usando a Bíblia. Então uma das regras que você deve adotar a partir de agora, para você chegar a Deus, é não obedecer qualquer regra da Bíblia. Conhecer a história, conhecer ela, estudar, mas não obedecer qualquer regra. E sim, a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Essas duas regras que você vai priorizar. E aí dessa maneira você vai alcançar a Deus. Pela fé, assim como Davi alcançou, mesmo antes de Jesus. Abraão, os grandes homens de Deus, Jó, todos eles alcançaram Deus pela fé, irmão. Sem qualquer problema. Então hoje a Bíblia talvez seja um obstáculo muito grande para os que querem obedecer a ela de qualquer maneira. Por quê? Porque acaba reverenciando, acaba orientando, aconselhando os seus filhos e toda a humanidade a reverenciar um Deus que não é verdadeiro, se tornando uma fraude, uma grande fraude religiosa. Então, a partir de agora você vai obedecer a Deus. Ah, mas então eu posso fazer aqui na minha cidade? Não. Você não pode fazer na sua cidade essas regras. Por quê? Porque se você fazer aí na sua cidade, você vai para uma igreja, não vai? Lá você vai ser manipulado e até obrigado a reverenciar as criaturas achando que é Deus. Porque hoje essas igrejas falsas aí, mas eles fazem é obrigar você a obedecer o Deus dele. Ainda mais agora com essas revelações novas aí, que estão levando ele ao desespero. Estão desesperados, irmão. Com medo das pessoas
deixar de reverenciar o seu Deus, que não é verdadeiro. Por que isso? Por que esse medo deles? Porque o Deus falso deles conseguem poder, é tipo política, é um Deus político. Ele precisa de sua reverência, de sua adoração para poder ganhar poder e autoridade. Ele precisa de glória, de honra, de aplausos. Esse Deus aí, ele só é reverenciado, ele só é adorado, ele só é idolatrado se você fizer isso, se curvar diante dele. Então hoje eles estão obrigando a você se curvar diante do Deus dele para poder ele ganhar poder. Que é um Deus político, que precisa de popularidade para ser reverenciado e adorado. Já o meu Deus não. O meu Deus não. Ele não precisa disso. Porque ele está acima de qualquer popularidade. Ele está acima de qualquer reverência em massa. Tanto é que eu estou reverenciando ele e estou tendo acesso a ele. Como eu falei para você, os casos de grandes homens de Deus que tiveram acesso a ele por meio da fé, mesmo antes da vinda de Jesus. Então, esse é um grande mistério, irmão. Você tem que vir para essa cidade. E aqui você vai nos procurar. Por quê? Porque Deus estabeleceu esse lugar como o único lugar de adoração. Essa medida foi necessária para você poder não ser enganado. Por quê? Porque se você for reverenciar esse Deus aí onde você se encontra, você vai ser manipulado e obrigado a reverenciar os deuses que sempre foram reverenciados usando a própria Bíblia. Por quê? Porque todos esses que reverenciam os falsos deuses, dizendo ser o Deus verdadeiro, estão presos ao laço maligno. Estão numa prisão espiritual, num cativeiro espiritual. Então, eles querem manter você nesse cativeiro. E eles sabem muito bem, se você vir para cá, para essa cidade, você vai se libertar espiritualmente. Ah, mas eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser. Tem dinheiro, mas você não tem liberdade. Você ouviu o que eu falei, irmão? Você pode ter dinheiro, mas você não tem liberdade. A liberdade espiritual. Essa é a grande riqueza que você precisa obter. Eu vejo aí muitos casais, irmão. O inimigo une para transformar o ambiente num cativeiro espiritual. Isso mesmo. Une com um pacto ali de sangue. Aquele casal ali, para um se destruir ao outro, um fazer mal ao outro. Isso aí acontece também nas religiões. Nessas religiões que unem as pessoas para que faça pacto de sangue. E a pessoa fica obrigada a obedecer aquelas regras, se sacrificando no sofrimento, na miséria, no sacrifício. Anulando assim o sacrifício já feito por Cristo. Você pode ver, irmão, que hoje eu sou sacrificado na pobreza, por exemplo, mas eu não estou anulando o sacrifício já feito por Cristo. Por quê? Porque eu estou reverenciando Ele, não a um Cristo falso. Então o que eles fazem aí para você reverenciar um Cristo falso, tirado da própria Bíblia? Eles conduzem você a obedecer ao homem, à criatura, dizendo o seu Criador. E aí, naturalmente, você anula o sacrifício de Cristo. E se você anula o sacrifício de Cristo, você vai ser sacrificado como ele foi. Eu vou ser crucificado? Sim. No sofrimento, na miséria. Você vai ser preso, escravizado nas regras dos homens, dizendo ser Deus. E você, de uma maneira ou de outra, você vai ser sacrificado. Digamos que você é uma pessoa rica, mas você não tem liberdade espiritual. Por exemplo, se você se conscientizar que essa novidade ela veio de Deus, e você querer aceitar ela, até para que você fique mais rico ainda, porque ela vai enriquecer você, você é impedido.
Por quê? Porque você não tem liberdade espiritual.